Filipenses capítulo 1. Enquanto os irmãos vão achando, nós vamos dando glórias ao Senhor, irmãos, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade. Vai crendo no teu coração, irmão. Vai crendo no teu coração que através da palavra o Senhor fala conosco. Através da palavra o Senhor se mostra vivo, né? Eu estava conversando com alguns irmãos essa semana, conversando com os jovens ontem. O dia que eu questionar esse livro, irmãos, eu abandono a minha fé. O dia que eu achar alguma contradição nesse livro, eu paro com a minha fé, eu vou viver o restinho que me resta, vou esperar morrer e acabou. Amém? Esse aqui é o único livro que nos promete vida eterna. Esse aqui é o único livro que nos promete reconciliação, que nos apresenta um Deus todo-poderoso, onde criou todas as coisas. E na sua decisão, sem ouvir conselho de ninguém, decidiu nos amar, decidiu nos eleger e decidiu nos chamar. Amém, irmãos? Vamos crer que a palavra é viva. Vamos se esforçar para elevar o nosso entendimento daquilo que nós temos da Bíblia. Vamos crer que ela foi guardada durante os séculos. Vamos crer que ela foi nos deixada, irmãos, pois só nela contém palavras de vida eterna. Amém? Em nenhum outro lugar. Alguém aqui quer saber qual é o tema da mensagem dessa noite? O tema da mensagem é uma pergunta. Por quem vivemos? Por quem vivemos? Todos nós vivemos por algo. No decorrer dessa noite tu vai se identificar com certeza. Alguns vivem por si mesmo. E é notório. Eu era uma pessoa que vivia por mim mesmo. Eu fazia tudo o que me agradava. O que desagradava os outros não me interessava. Mesmo que a pessoa não quisesse, eu ia forçar para que ela quisesse, porque eu queria. Então eu vivia para mim mesmo. Tem pessoas que não, que elas deixam de viver para si mesmo e vivem para os outros. A alegria dela está em viver para os outros. Porque é isso que alegra ela se sente útil nisso, isso satisfaz ela. Essas são as coisas que as trevas nos oferecem. O que o mundo, o que nós vamos ouvir um pouquinho nessa noite, que João nos aconselha a não amar e não andar segundo o mundo. O mundo nos ensina ou viver para nós mesmos, ou viver para as pessoas, né? Viver para os filhos, ou para o marido, ou para a mãe, ou para o pai. Eu não devo viver para o meu pai, para a minha mãe? Não. Eu não devo viver para os meus filhos? Não. Eu não devo viver para o meu cônjuge? Não. Eu não devo viver nem pelos meus irmãos da fé? Não. Por que nós devemos vivermos? Aonde que tu aprendeu isso? Aonde que eu aprendi isso? Em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo, o apóstolo dos gentios, diz assim: porque para mim o viver é Cristo. Amém? Paulo tinha uma vida que nem eu e que nem tu. Paulo era um fariseu, um estudioso da lei, tinha amigos, tinha sonho de casar, tinha vários projetos. Que Jesus, o próprio, apareceu para ele. Aí tu vai dizer: eu não vivo para ele porque ele nunca apareceu para mim. No final nós vamos orar para que ele apareça para ti. E quem sabe ele ainda vai aparecer durante a pregação. Amém? Se nós não decidimos viver, se nós não tomamos essa consciência de que viver é Cristo, assim como Paulo, é porque o Senhor Jesus nunca se apresentou vivo para ti como ele se apresentou para Paulo. Essa apresentação viva de um Deus vivo, de um Cristo ressuscitado, de um sacrifício por nós, que teve o poder de ser ressuscitado, irmãos. É essa revelação que vai nos convencer que o viver é Cristo. Aí nós vamos parar
de dizer não dá, não consigo, é difícil, não merece, eu não vou, eu vou. Pois nós somos convencidos que o viver é Cristo. Quando eu vivia para mim, o que eu fazia mesmo? Tudo o que eu queria. As pessoas que vivem para os outros, o que elas fazem? Tudo o que os outros querem. Mesmo machucando ela e oprimindo ela mesma, ela vai fazendo. E aquele que vive para Cristo tem que fazer o que, irmãos? Tudo o que agrada Cristo. E quantas vezes somos confrontados em nenhum outro lugar, só aqui nesse livro. Eu não confronto ninguém. Pastor nenhum, profeta nenhum tem autoridade para confrontar ninguém. Não deixa nunca ninguém te exortar sem usar a Bíblia. Nunca deixa alguém dizer que recebeu em visão, em sonho, em arrebatamento, algo que Deus mostrou que não esteja nesse livro, irmãos. Amém? 2 foram arrebatados aos céus e voltaram. Paulo e João. E os 2 escreveram livros, cartas, aqui nessa compilação. Amém? A Bíblia está pronta, a palavra está pronta. Então não deixe que ninguém te engane. E a palavra, irmãos, só na palavra já é difícil, não é? Então não deixe que mais ninguém te oprima. Não deixe que ninguém venha com sutilezas, com mentiras sobre a tua vida, sobre aquilo que é a vontade de Cristo. Eu espero que a palavra nos convença nessa noite, irmãos. No final de tudo, dizer: o viver na minha vida é Cristo. Vamos continuar a ler depois da vírgula nesse versículo tão rico. Vamos ler desde o começo de novo. Porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é o quê? Lucro. Como eu me encontro, me deparo, sou confrontado por crente que não quer morrer. O que mais tem é crente que não quer morrer. Aí tu vai se perguntar: tá, pastor, tu quer morrer? Eu falei, eu vou dizer o que para vocês? Eu quero ir para o céu. Se para ir para o céu eu preciso morrer, quando chegar a minha hora eu quero morrer. Amém, irmãos? De um tempo para cá eu não tenho mais medo da morte. De um tempo para cá eu não tenho mais medo da minha filha morrer. Eu estou até deixando ela ir passear com meus parentes, viajar. Eu não deixava, eu tinha medo que ela morresse. Será que eu vou conseguir impedir a minha morte ou a morte de alguém que eu amo? Isso só vai te oprimir. Isso só vai te frustrar. Amém, irmãos? Eu sei que é difícil. É por isso que nós temos que crer no Cristo ressuscitado. Um Cristo onde depois que Ele se apresenta, viver é Cristo. Todas as nossas decisões, todas as nossas privações, todas as nossas atitudes, ações, é voltadas para Ele. Se Ele mandou fazer, eu faço. Se Ele mandou deixar de fazer, eu deixo. Porque viver é Cristo. Porque depois da vírgula tem uma recompensa. O morrer se torna lucro. Agora, para quem vive para si, irmãos, vai morrer de qualquer jeito, mesmo achando que não é lucro, e vai receber perda. É claro, irmãos, quando as pessoas morrem, porque nós somos humanos e nós amamos as pessoas, vem uma ferida que nunca mais vai sarar. Ela vai cicatrizando, mas a cicatriz vai ficar. Mas o que nos consola? Eu fiz nessa minha caminhada, eu já fiz 2 velórios. E 2 velórios de 2 pessoas que aceitaram o Senhor. Porque, irmão, se alguém que não aceitou o Senhor, alguém que não é crente, me chamar para fazer um velório, eu não vou. Porque eu não vou lá para mentir. E se eu falar a verdade, eu vou apanhar lá. Então eu não vou. Amém? A morte é ganho para quem viveu em Cristo. Não importa se foi segundos, minutos, décadas. Amém? Quando nós morremos em Cristo, nós recebemos um prêmio. E sim, essa certeza nos traz um consolo. Ela não apaga a tristeza, ela não apaga a saudade, só que ela traz uma convicção
A palavra de salvação nos traz esperança, irmãos. Creia isso, creia nisso. Aquele que vive em Cristo, o morrer se torna lucro. Abre a tua Bíblia no livro na carta de Paulo ao seu amigo Timóteo, 2 Timóteo, um presbítero da igreja da época. Paulo, sabendo do dia da sua execução, Paulo escreve uma carta para Timóteo, irmãos. Ele estava bem pertinho aqui, faltava dias para eles cortar a cabeça dele. E ele escreve uma carta para o seu amigo Timóteo. Ele fala: Timóteo, está chegando a minha vitória. Está chegando a minha vitória. Está chegando aquilo que Cristo me prometeu, que se eu vivesse para Ele, eu ganharia. 2 Timóteo 4,6 diz assim: porque eu, Paulo, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida já está próximo. Olha alguém que lidava bem com a morte, irmãos. Imagina um de nós saber que iríamos morrer daqui uma semana. Que desespero. A única coisa que tu não ia fazer é mandar uma carta para o teu amigo dizendo: ó, então vou ser oferecido. Eu tenho aprendido que Deus não quer que eu padeça, mas se for para padecer pelo nome dele, é melhor padecer pelo nome dele do que ser homicida, fornicador, idólatra, mentiroso. Então eu vou ser oferecido. Eles mandaram eu parar de falar, eu não vou parar de falar. Então eu vou ser oferecido. Vou me sacrificar. A minha partida, Timóteo, está chegando. Eu vou receber minha coroa, a recompensa. E ele escreve, ele se preocupa, irmãos, de escrever uma carta para o seu amigo, para dizer: Timóteo, aguenta firme, vai chegar a tua partida também, e vai chegar a tua vitória, vai chegar a tua coroa, vai chegar a tua recompensa. Versículo 7. Combati o bom combate. Temos uma luta a lutar? Contra quem? Principados e potestades, Satanás, dominadores, anjos caídos. Amém? Não pessoas. Acabei a carreira. Guardei a fé. Repito, irmãos. Não importa os segundos, os minutos, as décadas, os anos, os meses que tu passou no Senhor. O que importa é que quando chegar a tua partida, o final da tua carreira, a tua fé esteja guardada. Amém? Por isso que ele tem essa certeza. Ele fala: ó, combati o bom combate, o que Deus colocou diante de mim, eu fiz. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, no 8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente para mim, Paulo, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Sempre que rola um assunto da volta de Jesus lá na minha casa, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, tem alguém que fica triste lá. Tem alguém que diz: ah, pai, eu queria ainda fazer algumas coisas, né? A Camila ainda não entende, ela ainda é criança, ela ainda está apegada nesse mundo. Eu espero que eu, minha esposa e o meu filho adotivo mais velho fiquemos alegres, assim como Paulo. Amemos a volta do Senhor. Eu espero, irmãos, que tu ames a volta do Senhor. A volta do Senhor pode ser mais rápida para alguns do que para outros, mas se concretizará na vida de todos. Amém? Paulo diz: desde já, desde 2000 anos atrás, a coroa de justiça, de glória, já estava preparada para ele. Ele já se revestiu da coroa? Ainda não. Ele está esperando ser revestido junto comigo e junto contigo, na vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando o Senhor vier nos ares,
Nós, assim espero, assim tenho visto os sinais, nós que estivermos vivos, não subiremos antes de que os mortos, Paulo e todos aqueles que tu amas, morreram em Cristo, serão ressuscitados antes. E cada um receberá a sua coroa de justiça. Amém? A coroa, irmão, significa o prêmio, a recompensa, a medalha. Quando Paulo fala com Timóteo sobre correr no estádio, ele fala, todos correm por uma coroa incorruptível, uma recompensa incorruptível. Nós não, nós corremos por uma incorruptível, uma que não vai se desfazer, estragar, ter fim. Será que dá para crer nisso, irmãos? Será que tem uma coroa, uma recompensa? Aí tu vai dizer, mas então eu estou barganhando com Deus? Não. Desde que tu deseje uma recompensa que Ele não te prometeu. Amém? Ele nos prometeu uma coroa de justiça. A recompensa é ser salvo e morar com Ele eternamente, irmãos. Amém? Agora, se tu ficar, Senhor, se tu me desse isso, eu faria tal, isso. Ele não nos mandou fazer isso, irmãos. Ele mandou tu obedecer a Ele. Ele mandou tu viver para Ele. E daí terá recompensa. Eu não sei se tu achavas ou acha que é pecado crer na recompensa e desejar a recompensa. Toda recompensa serve para nos animar, irmãos. Para nos motivar. E o Senhor nos motiva com essa recompensa. Abre a tua Bíblia rapidinho. Eu nem tinha notado, mas eu vou ler. 1 Samuel. A Marli dizeu ali no 16. E eu vou falar do 17. Versículo 17, 26. Lembra de Davi que ela falou sobre na adoração? Quem escolheu ele? Deus. Samuel quis escolher os outros 5, 6 irmãos dele. Deus falou, não, eu quero Davi. 1 Samuel 17, 26. Se alguém não achar, eu vou lendo. Ouça. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, o que fará aquele homem? Que farão ao homem que estavam com ele, dizendo? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Davi foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus, vinha vindo tendo um relacionamento com Deus, lá no Antigo Testamento, figura do que iria acontecer. Amém? Figura. Deus elegeu e chamou Davi. Deus te elegeu e te chamou de uma forma totalmente diferente. Elementos diferentes, mas a mesma figura. Davi vai levar uns lanchinhos para os seus irmãos que estavam na guerra, tudo valente, tudo fortão, com espada. Quantos conhecemos assim, irmãos? Quantos nós conhecemos que acham que estão lutando por Deus? Que acham que as suas obras são as obras que vai vencer o inimigo? Quantos? O que nós precisamos, irmãos, é ser eleitos e chamados por Deus. E Davi chega lá, tem uma historinha que todos conhecem, desde as criancinhas, de um gigante chamado Golias. Todo dia ele acordava e dizia, se tiver algum homem, macho, valente em Israel, venha me enfrentar mano a mano. Algum foi? Nenhum. Porque eles não criam realmente. O rei de Israel, figura do nosso rei Jesus, falou, ele quis dar uma motivação para aqueles machão. Ele falou, se alguém for lá, vai casar com a minha filha. Naquela época, no Antigo Testamento, será que seria legal casar com a filha do rei de Israel? Maravilhoso. Aí tem mais uma promessa, ficar isento de imposto.
O brasileiro mesmo em particular ia amar essa proposta. Não precisar mais pagar imposto. Eu não sei se tu sabe, nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar imposto. Um pouquinho mais. Não ia precisar mais pagar imposto. E ainda o rei encher aquele homem corajoso de riquezas. Que coroa maravilhosa. Mas eles pensaram, o que adianta tudo isso se eu vou morrer, né? Outro é que vai aproveitar no meu lugar. Ninguém foi. E Davi ouviu isso, irmãos. Davi ouviu a afronta, ouviu a humilhação, mas ele também ouviu a promessa de recompensa. Ele falou, o que vão fazer? Vão dar tudo isso? Então eu tenho 2 motivos para ir. Honrar o meu Deus e ainda ser presenteado pelo meu Deus, eu vou. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi foi. Quiseram encher ele de armadura, de coisa, ele falou, não quero nada. Eu só vou na fé. Eu vou em nome do Deus vivo. Amém? O rei tentou desencorajar ele, esse rei aqui. Ele falou, Davi, não vai. Usa minha armadura, tal. Não vai. Ele falou, eu vou. Porque eu tenho experiência com Deus. Deus se apresentou vivo para mim. Já matei leão e já matei urso defendendo as ovelhinhas do meu pai. Amém? Ele tinha certeza que aquela força para matar leão e urso não vinha dele. Nós temos que ter essa certeza, irmãos. Tu tens que ser convencido de que tu não és bom. O Senhor quer te tornar bom. Amém? Tu não está aqui porque tu decidiu, porque tu és, porque tu queres fazer. Não, tu estás aqui porque tu queres aprender. Qual é a vontade de Deus? Buscar experiência com Deus. Para que a gente possa receber a nossa recompensa, irmãos. A recompensa de Davi era boa? Sim ou não? Sim. A de Paulo muito melhor, a tua muito melhor. Muito melhor, irmãos. Coroa de glória, recompensa de glória. Recompensa de justiça, de reconciliação, de vida eterna. Deixe com que essas recompensas te convence a viver Cristo. É difícil viver Cristo? É muito difícil. Muito difícil. Mas não é impossível. Amém? E é muito melhor do que viver para ti ou viver para os outros. Eu nem vou falar na recompensa que tu terás se tu viver para ti ou para outro alguém. Tu sabe qual é que é, né? Sabes. Tenho ouvido bastante. Abre a tua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5. Novo Testamento, lá para o finalzinho, perto de Apocalipse. O livro que uns gostam, outros odeiam. Apocalipse, né? 1 Pedro 5, 4. Vamos ler só um versículo. Pedro, sem se comunicar com Paulo, porque eles não tinham WhatsApp, nem telefone, nem satélite, nem nada. Pedro escreve assim: e quando aparecer o supremo pastor, alcançaremos a incorruptível coroa de glória. Amém? Unidade de fé. Os dois ouviram a mesma promessa, irmãos. Tanto Paulo quanto Pedro falaram: vão, façam, deixem de viver para si mesmos, e vocês receberão uma coroa de glória. E Paulo, no seu lugar, na sua particularidade, escreve uma carta para Timóteo. Pedro escreve uma carta aos presbíteros de outra localidade. Qual era o intuito dessas cartas? Qual é o intuito dessa pregação, irmãos? Nos motivar a viver Cristo. A começar, ou a continuar, ou a perseverar até o fim. Amém? Não espere a tua coroa hoje, a não ser que tu queres morrer hoje. E mesmo que tu quiser, irmãos, é Ele quem vai chamar a tua senha, né? É Ele que vai gritar a nossa senha e nós iremos. É quando o Senhor se manifestar, quando o Supremo Pastor se manifestar na sua vinda, na sua segunda vinda.
nós receberemos a nossa recompensa. Abre a tua Bíblia em Jeremias, profeta Jeremias, Antigo Testamento. Tu vai ficar craque hoje em manusear esse livro precioso, maravilhoso. Jeremias 6:13. Jeremias 6:13. O Antigo Testamento, eu vou repetindo, irmãos, porque a repetição nos leva à perfeição, né? O ensinamento vai nos levando ao conhecimento. O Antigo Testamento era a figura do Novo, tá? Os profetas do Antigo Testamento que Deus levantou é a figura dos verdadeiros pastores, profetas que Deus ter levantado no período da graça. O período que Deus levanta esses profetas, irmãos, é um período onde o juízo de Deus está vindo sobre a nação. Eles profetizaram algo que iria acontecer. Teria como não acontecer? Teria como? Esses profetas pregavam exclusivamente arrependimento. Eles diziam: arrependam-se, porque vocês serão levados cativos. Suas mulheres, seus filhos serão escravos, serão mortos à espada. O juízo do Senhor virá sobre vocês, porque a nação, o povo eleito, escolhido, tinha se tornado desobediente ao seu Senhor. Mas se já estava determinado que eles iriam ser castigados, e eles foram cativos à Babilônia, à Síria, por que o Senhor pedia para o seu povo se arrepender, irmãos? Porque lá no meio teria os que iriam se arrepender, e muitos se arrependeram. Amém? Ou deixa eu corrigir, a minoria se arrependeu. Já falamos semana passada, se não estou enganado. Esse período aqui é o período que nós vivemos hoje. O período do povo de Deus aqui, antes de ir para o cativeiro, é o período que a igreja do Senhor, a igreja na sua totalidade, aquela igreja onde ele falou: tu não és nem fria, nem quente, mas tu és morna. O último estágio, a última carta. Estou a ponto de te vomitar. E as palavras que mais chamam a atenção naquela carta da igreja, ela era uma igreja o que mesmo? O que, galera? Morna, mas uma característica dela. O que, galera? Rica. Depois tu lê em casa, Apocalipse capítulo 3, versículo 16, 17. Dizes tu: rico estou e abastado, de nada preciso. Último estágio da igreja. Uma igreja que não quer mais a recompensa da coroa de glória. Ela quer as coroas de ouro, as coroas da terra, a coroa que os homens prometem, irmãos. Amém? Então nós vamos ligar essa historinha à história de hoje. E Jeremias, inspirado pelo Espírito, escreve no versículo 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Vai ligando com o cenário de hoje, irmãos. E curam a ferida da filha do meu povo, levianamente dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Amém? Será que o cenário é diferente, irmãos? Não é. Nós vemos profetas e sacerdotes, por ganância, mentindo, igualzinho nessa época. E o que mesmo que antecedia para eles?
a ira do Senhor. O Senhor falou: eu virei e eu punirei os que assim andam. O Senhor dá um conselho. O Senhor diz: pergunte quais são os caminhos antigos. Está se referindo ao que, irmãos? Ao período onde o povo obedecia ao Senhor. Eles têm mentido. Hoje em dia, aquilo que é de graça não é mais de graça. Tem curado as feridas da filha do Senhor, da sua igreja, da sua amada, levianamente. Eles cobram para curar. E Deus cura ou não cura? Cura. Deus vai curar o enfermo. Só que ai daquele que cobrou. Ai daquele que mentiu. Ai daquele que ensinou errado, irmãos. Jesus deu um conselho para essas pessoas, sabia? Qual foi o conselho de Jesus? Agora lembra? Aqueles que vieram e viriam e fariam causar escândalo nos pequeninos, o que ele viria fazer? Amarrar uma pedra no pescoço e se jogar dentro do mar. Era melhor para ele. Alguém que se mata tem salvação? Não. Vai para o inferno. Só que alguém que engana as pessoas vai para o inferno. E a sua tribulação vai ser muito pior. Eu só entendo isso. Jesus falou: ao invés de vir causar escândalo e enganar, se mata antes, vai ser melhor para ti. Vai ser melhor. Entre aspas, a tua recompensa vai ser menos dolorosa. Ai, irmãos, ai. Tu estás pregando aqui para dizer que tu és um bom pastor e eles são os maus pastores? Não, para te convencer que a verdade que nós pregamos é a verdade. Amém? Para te convencer que se eu prometo para ti que a recompensa é no céu e eles prometem para ti que é na terra, alguém está mentindo. Amém? Jeremias ensinava o certo, a minoria ficou com ele. A maioria dos profetas e sacerdotes ensinavam o errado. E a maioria ficou com eles. Por quê? Porque o Senhor não os amava? Porque o Senhor não os exortou? Sim, exortou. No finalzinho do 16 fala o quê? Não andaremos. No 17 eles falam: não ouviremos. Decisão, irmãos. Decida nessa noite. Decida se tu queres viver Cristo, ou tu quer viver para o teu pai, para tua mãe, para o teu marido, para tua mulher, para os teus filhos, para os teus negócios, para as tuas conquistas, para o teu orgulho, para os teus prazeres, para os teus erros. Para os teus eu não concordo, eu não aceito. Já é um começo. Já é um começo, já está se identificando que realmente tu pensa diferente do Senhor. Amém? O cenário é idêntico, irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Imagina Jeremias falando. Vários e vários reis governando sobre eles, eles dominando tudo. Tinham sempre a figura do rei maior, Davi. Nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, conquistou tudo, veio seu filho, foram sucedendo. E eles sendo idólatras. O que é ser idólatra? Adorar outro Deus. Amém? Ser idólatra, irmãos, não se resume a se ajoelhar diante de um santo. Vai muito além. Idolatria é tu transferir o teu viver em Cristo. Se tu não vive em Cristo, tu és idólatra. Sabia disso? O povo não tinha essas imagens que nós conhecemos hoje, eles eram idólatras. Eles pararam de viver os mandamentos do Senhor. E eles se tornaram idólatras. Era o maior confrontamento que tu via nessa época. E o juízo de Deus veio. Mas com certeza eles achavam: não vai vir. Não veio para o meu pai, não veio para o meu avô, não veio para o meu bisavô, vai vir logo agora na minha geração, nesse momento. Mas os sinais estavam sendo dados ou não? Foi nesse período que antecedeu o cativeiro que Deus enviou esses profetas pregando esse juízo, irmãos. Amém?
E Paulo não pregava a volta de Cristo para os seus tempos. Não pregava, quem conhece a Bíblia? Não. Ele falou, vai ter que acontecer outras coisas. Se não me engano, em 1 Tessalonicenses, ele fala, não se movam dos vossos lugares. Cristo não vai voltar já. Tem que acontecer várias coisas que não vamos ouvir hoje, mas que estão acontecendo. Amém? Agora sim tu pode começar a se mover do teu lugar. Tu pode começar a esperar que logo, logo as coisas vão começar a acontecer. E eu creio, irmãos, que aqueles que vão viver... quando tu lê a Bíblia, tu lê Atos, tu fica assim, com um pouquinho de ciúme, de inveja, certo? Tu lê o que esses caras fizeram. Pô, arrebatado ao céu. Ressuscitava o morto, um atrás do outro. Aleijado, enfermo. Expulsava demônios a rodo. Faziam grandes sinais, prodígios, maravilhas. Foi um período glorioso ou não foi? Até o momento de hoje, incomparável. Não existe outro. Com a história de Atos capítulo 1, 2, 3, até o 20 e pouco. Não existe outro período, mas vai existir um melhor. Amém? Sabe qual período vai ser esse, irmãos? O período que vai começar a tribulação sobre a terra, a grande tribulação. Amém? É o período onde o nosso Senhor vai voltar. É o período onde nós contemplaremos a plenitude de todos os tempos. Onde nós, que estivermos vivos, contemplaremos a totalidade dos mistérios da vontade de Deus. Um período muito melhor do que esses viveram. Muito melhor, irmãos, é ressuscitar com Cristo, o ressuscitado, o que já morreu na cruz, do que aqueles que viveram com Ele ainda vivo, ainda homem, ainda não concretizado o que Ele tinha vindo fazer. Não nos falta motivo, irmãos, para nos encorajar a prosseguir. Não se deixe enganar por ninguém. Nunca te perguntaram? Quem garante que aquele cara lá está certo? Já te perguntaram? Aí tu fala assim para ele, vamos tirar a prova então. Vamos tirar a prova, vamos fazer um duelo, lembra? Quem gostava de filme de faroeste, né? Vamos fazer um duelo, ver quem é o mais rápido no gatilho. Tu acha que ele é mentiroso? Então pega a tua Bíblia, ele pega a dele e vão marcar um encontro. Amém, irmãos? Para qualquer um de vocês. Para qualquer um mestre entendido, filosófico, que fez várias faculdades, teologias, pós-doutorado, qualquer um. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu vou usar a Bíblia. Ele vai ter que usar dele também, ele está ferrado. Amém? Porque nós vamos ter que usar a mesma arma. E eu vou apontar minha arma para ele, e ele vai apontar a dele para ele também. Ele vai se ferrar. Vai cair em contradição. Porque isso aqui, essa arma aqui não falha. Ela não engasga a bala, não, irmãos. Amém? A hora que nós puxamos o gatilho, ela vai no alvo. Se tu for confrontado, diga, então vamos marcar um encontro. Quando as pessoas continuarem te questionando sobre dízimo e trízimo e prosperidade e essas coisas, tudo que eles dizem que Cristo fez, que não existe mais sacrifício, que tu não precisa mais obedecer, que está tudo feito. Diz, eu não vou te responder nada, vamos marcar um duelo. Traz a tua Bíblia e o mentiroso lá traz a dele. Não é mais prático, irmãos? Por que essa ousadia, irmãos? Vou repetir, porque nós vamos usar o mesmo livro. Eu só vou mostrar para ele o que está escrito e ele não vai mostrar nada daquilo que ele prega. Mas ele mostrou para mim, fora de contexto. Amém? Para cada uma mentira que ele falar diante de mim e de ti, eu vou mostrar 3 verdades para ele. Contexto, irmãos. Amém? Glória a Deus que o Senhor levanta profetas nos últimos tempos para pregar a verdade. Assim como Jeremias, Isaías e tantos outros, Ezequiel, tantos outros. Amém? Sim, me levantou. Sim, tem levantado outros por aí. Sim, levantará outros, eu espero e creio, aqui desse lugar, irmãos. Seremos a minoria nesses últimos tempos? Seremos. Mas seremos a minoria privilegiada. A coroa de glória te está proposta.
Abre a tua Bíblia ainda em Jeremias capítulo 23, versículo 16. Eu gosto quando a palavra começa assim, irmãos. Meu Deus. Era igual Jesus, lembra? Em verdade eu vos digo. Sempre que tu lê assim, ó, em verdade eu vos digo. Senta, pare e presta bastante atenção. Tu tens que prestar atenção em tudo que Jesus falava. Mas quando ele fala em verdade eu te digo, é algo mais sério, então presta atenção. E no Antigo Testamento diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não era Jeremias, irmãos. Não sou eu. É o Senhor. Ou vou repetir, ou tu rasga a tua Bíblia que tu tens no teu colo. Todas essas historinhas saíram daqui. As experiências que tu tens sentido são motivadas por aqui. Foi daqui que tu ouviu a primeira vez. Foi por aqui que alguém falou, foi por aqui que o Espírito Santo te tocou. Amém? Creia nisso. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e ensinam-vos. Para aí, tira os olhos da Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos aos profetas. Mas peraí, tu falou que tu és um profeta, eu sou um profeta. A todos os profetas não devemos dar ouvido? Mas Jeremias era um profeta, ou não era? Era um profeta? Jeremias estava escrevendo contra ele? Não. E também nem a favor dele. Jeremias estava escrevendo a favor do Senhor dos Exércitos. A qual ele tinha o mesmo entendimento de Paulo. Ai, se eu não falar. Ai, se eu não fizer. Ai de mim. Vamos continuar lendo. A qual profeta não devemos ouvir? Veja-se a semelhança entre o antigo, há 3.000 anos atrás, com hoje. Veja se tem semelhança. Não deem ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam e ensinam o quê? Vaidade. Falsa esperança, mentira, aquilo que o Senhor não prometeu. Não dê ouvido, irmãos, pelo amor do nosso Deus. Amém? Ah, mas o Senhor Jesus me prometeu que eu ia comer o melhor dessa terra. Aonde que saiu essas palavras de Jesus? Isso era promessa para o povo de Israel. Se vocês me obedecerem, eu vou dar uma recompensa para vocês. Antes de Cristo, Deus podia prometer coroa de glória? Não. Ele prometia o melhor que ele tinha. Ele falou, se vocês me obedecerem, nação de Israel, aqueles que nasceram do lombo de Abraão, eu vou dar o melhor dessa terra. Ninguém vai resistir diante de vocês. Inimigo após inimigo será derrotado. Vocês serão ricos e abastados. Comerão o melhor dessa terra. Antigo Testamento, figura do Novo. Aí vem Jesus. Aí vem o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que para vir o novo tem que acontecer o que com o velho? Morrer, deixar de existir. Põe isso na tua cabeça, irmãos. As velhas promessas morreram. As velhas recompensas morreram. Parar de pagar imposto, casar com a filha do rei sem enriquecido, ficou para trás. O gigante não é diferente. O adversário não é diferente. A figura é a mesma, só que os elementos são diferentes. Irmãos, vou abrir um parênteses. Eu não estou pregando pobreza. Graças a Deus, somos uma terra, uma cidade, um estado abençoado, onde temos trabalho para trabalhar, ganhamos razoavelmente bem, para administrarmos bem. Os que ganham mais, é porque estudaram mais, se dedicaram mais. Os que têm algumas conquistas, estava conversando com o irmão ontem, antigamente era muito mais fácil para conseguir as coisas. Só que não foi a Bíblia que prometeu isso. Quantos e quantos deixaram de dormir dias e noites para trabalhar e conseguir? Conseguiu. É pecado? Não. Desde que não viva para isso. Mas não foi a Bíblia que prometeu isso. Tá, então o que Jesus prometeu?
Lá em João capítulo 3 diz que ele veio para quê? Para que tenha o quê? Vida. E eu estou vivo. E tem essa vida em quê? Abundância. Só que vai lá e lê qual é a vida. A vida eterna, irmãos. Ele fala para que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. É essa abundância. É uma vida em abundância. Viver, mas eu tenho que viver para quem? Em Cristo. Ele morreu para que eu possa viver abundantemente em Cristo. Irmãos, leiam os evangelhos. Jesus, eu às vezes, eu não sei se eu exagero, eu não sei, dá vontade de falar, não sei. Talvez com o tempo eu vou melhorando meu vocabulário. Jesus vem dar com os dois pés. Ele dá com os dois pés na teoria da prosperidade, ou não? Meu Deus, eu leio aqui que ele fala que é difícil um rico, aquele que busca riqueza, entrar no reino dos céus. Ponto, já para aqui. Mas a teoria da prosperidade diz que ele prometeu isso. Aí vamos ouvir quem? Alguém que promete salvação ou alguém que promete vaidade? Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite, irmãos. Não dê ouvidos àqueles que prometem vaidades. Aqueles que dizem que Jesus morreu na cruz para te fazer feliz. Ele morreu na cruz, irmãos, para te salvar. Carnalmente falando, humanamente falando. Será que Paulo era feliz, irmãos? Será que Paulo era feliz aqui nessa terra? Feliz? Satisfeito? Não, leia as cartas. Ele fala em naufrágios, alguns. Em açoites, vários. Em fome, várias vezes. Em perseguição, várias vezes. Apedrejado, fui umas 2, 3 vezes. Ele era feliz aqui, irmãos. Uma vez eu preguei aqui que Jesus não veio nos fazer feliz. Todo mundo ficou assim, ó. A minha mulher falou que eu estava começando a ficar doido. Chegamos lá em cima, ela falou, tu tá doido? Eu falei, tô, pela verdade. E quem convive comigo, e principalmente ela, ninguém me conhece como ela me conhece, sabe o quanto eu amava as riquezas desse mundo, como eu queria conquistar. Conquistei várias coisas. Várias coisas. E quem me conhece sabe que eu estou me desfazendo de várias coisas. Várias. Me desfazendo. Amém? Porque eu tenho aprendido, irmãos, que o viver é Cristo. E o morrer vai ser um lucro tremendo. Porque nós temos que dar ouvido àqueles que não prometem vaidade. Coisas passageiras. Coisas que o Senhor não prometeu. Será que o Senhor promete coisas vaidosas? Não. O Senhor promete aquilo que é excelente e duradouro. Para a gente finalizar, nós vamos deixar uma parte fora. Abre a tua Bíblia em 1 João, capítulo 2, lá no Novo Testamento. 1 João 2, antes do livro de Judas. Quem sabia que Judas escreveu um livro? Seja sincero, levanta a mão. 1 João, capítulo 2. Eu não vou deixar vocês no vácuo. Esse Judas aqui, irmãos, presta atenção em mim. Esse aqui não é o Judas traíra. Aquele Judas que traiu Jesus, ele foi se enforcar. Amém? Porque Deus quis que ele fosse se enforcar? Não, porque ele quis. Amém? Pedro negou Jesus, foi traíra com Jesus, tanto quanto Judas. Só que Pedro não foi se matar e se enforcar, irmãos. Amém? Se tu tens sido traíra, assim como Pedro, assim como Judas foi, assim como Tomé foi quando duvidou, assim como eu fui muito e muito tempo, irmãos, não se mate. Não se mate. Faça com Pedro. A vez que ele gerou um arrependimento depois de ter negado o Senhor 3 vezes. E ele foi até onde estavam os outros discípulos. Amém? Não existe cristão sem igreja. Amém? Não existe cristão sem estar no corpo. Judas ficou sozinho, irmãos, e se matou. Porque não tinha ninguém para o exortá-lo, para animá-lo, para dizê-lo, o Senhor tem pregado, nosso Senhor morreu, mas Ele falou que vai ressuscitar e devemos perdoar 70 vezes 7, Judas. E tu só pecou uma vez. Mas não, Judas se isolou, irmãos. Não se isole. Amém? Não frequente uma igreja. Faça parte de uma igreja. Seja igreja. Quando o Senhor se manifestar para dar recompensa, Ele vai buscar quem? Tu?
Não, a sua igreja. A igreja que é dele. E aqui em 1 João, então esse Judas aqui não era o traíra, era um filho da Maria com José. 1 João, não é evangelho, hein? Se alguém está no evangelho, não é evangelho. É a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. João, conhecido como o discípulo amado. O discípulo que estava junto com a mãe de Jesus aos pés da cruz, vendo Jesus ser crucificado. O discípulo que foi o último a ser martirizado e morto. Ele dá um conselho para nós, irmãos. Ele dá um conselho. E ele tinha autoridade para isso. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos, concupiscência, irmãos, é um desejo muito forte. É algo que vai além da vontade. É uma palavra que vem do grego. Concupiscência é um desejo que vai além, que nos domina. Concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas ela é do mundo. E o mundo pertence a quem mesmo? Ao maligno. 17. E o mundo passa. Não passou ainda, irmãos, mas vai passar. O mundo passa. E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém. João argumenta na sua carta usando o quê? O que João usa? Recompensa. João fala, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, os desejos desenfreados, as cobiças dos olhos, a soberba. Não façam isso. Porque se vocês decidirem, é uma decisão, decidirem fazer isso, dar ouvido aos que prometem isso, vai passar. Vai passar. Agora aqueles que fazem a vontade do Pai, que é totalmente ao contrário, permanecerão para sempre. A mesma coisa que Paulo falou e a mesma coisa que Pedro prometeu. Coroa incorruptível, recompensa que não terá fim. Amém, irmãos? Aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aí tu vai dizer assim, mas então Deus não me ama se eu amo o mundo? Sim ou não? Se eu amo o mundo, Deus não me ama? Me ama. Não fique com vergonha que ele falou que sim ou não é que não. Amém? Se nós amamos o mundo, irmãos, Deus nos ama. Mas o amor dele não está em nós. É diferente. João fala assim, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas Deus nos ama. Ele enviou seu Filho. Ele vai lutar até o fim. Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele não me deixou morrer. Ele não deixou me matarem. Pessoas tentaram me matar. O próprio Satanás, sem usar ninguém, tentou me matar. Já contei uma vez. A maioria não sabe. Dormindo num quarto de pousada em São Joaquim, irmãos. Eu estava morrendo no travesseiro. Eu não durmo de bruço. Eu não consigo dormir de bruço. Eu estava de bruço morrendo no travesseiro. E eu acordei gritando porque eu estava morrendo. O diabo estava me matando, dormindo. E eu peguei o telefone trêmulo, liguei para minha esposa. E ela estava orando por mim em casa. Eu não sei se tu acredita. Eu acredito porque eu vivi. Busque experiências com o Senhor que tu vai começar a acreditar também. Amém? Eu não morri porque ela estava orando, não, porque Deus levantou ela para orar, porque Deus não desiste dos seus. Isso é amor. Ele me ama. Agora o amor dele não estava em mim naquele período, irmãos. Ele continuou me amando, para que o amor dele viesse estar em mim. Para encerrar, prometo. A irmã já vai tocar um louvor abençoado. Tu já vai vir para frente para a gente orar por ti. Para que tu diga, além dos outros pedidos, tu diga, a partir de hoje, eu quero que, assim como foi para Pedro, Paulo, João,
viver seja Cristo e o morrer seja lucro, ganho. 1 João, capítulo 5, 3. Para tu não achar que eu estou ensinando heresia, Deus nos amar é uma coisa, o amor dele está em nós é outra. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Quer saber qual é o amor de Deus? 3, perdão, ainda bem que o irmão me ajudou aqui. Porque este é o amor de Deus. Tem 2 pontos na tua Bíblia? Na minha tem. Porque este é o amor de Deus, 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos. Amém? Deus te ama. E Ele quer que o amor dele esteja em ti. Poxa, mas o amor dele está em mim, é obedecer Ele. Ele morreu na cruz para que isso fosse possível. Antes não era possível. É de graça, irmãos. Peça para que o amor dele esteja em ti. Se tu tens guardado os mandamentos, assim como Paulo falou, vou ser oferecido, mas estou tranquilo. Guardei minha fé. Já estou aqui preso esperando a sentença. Estou escrevendo a minha última carta. Mas não estou desesperado. Não estou desesperado, porque eu tenho guardado a minha fé. O amor de Deus é este, que nós guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos, irmãos, não são penosos. Eles são assim um nível um pouco exigente, são, mas eles não são penosos, porque a recompensa é muito maior. Paulo falou o quê? As aflições desse presente século não tem como comparar, não dá para botar na balança com a glória que nos está proposta nos céus. Amém, irmãos?